Fala, novo Santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Apaixonado Santista. E hoje a gente vai falar sobre as movimentações do mercado que o Santos tem feito e principalmente sobre a notícia que a gente teve ontem, que foi a venda do goleiro John do Santos. Então vamos falar sobre muita coisa aqui, começando com quem está chegando. Ontem então a gente teve a oficialização do atacante equatoriano Casares. Ele que estava no América Mineiro em 2023. Ele é meio campista, né? Mas pode jogar também nas pontas. E o Santos oficializou então um contrato com ele por uma temporada, como o Santos vem fazendo com seus principais jogadores, né? Sempre em contratos de produtividade, contratos curtos de um ano e com opção de compra, com opção de renovação por mais um ano. Mas não foi o caso com Casares, que ainda não foi divulgado, né, essa opção de renovação. Então o Casares chega ao Santos com um contrato de uma temporada. Segundo a apuração de setoristas, né, no caso Gabriel Abrino, o Casares vem para o Santos como uma oportunidade de mercado. Ele chega ao Santos recebendo um salário baixo, aos níveis que ele vinha recebendo anteriormente. Então ele receberia um salário de 50 mil reais, o que acontece principalmente com jogadores de destaque das categorias de base que sobem, né? Vindo então como um contrato mesmo de produtividade, com metas já estabelecidas. Ele chega ao Santos com uma aposta, principalmente do técnico Fábio Carille. Eu vejo como uma aposta mesmo a contratação do Casares, assim como eu vejo uma aposta, uma contratação do, do meia equatoriano Otero, porque são jogadores que demonstraram boas atuações em algumas equipes do Brasil, como o caso do Atlético Mineiro, onde ambos foram muito bem, se destacando principalmente com o título mineiro em 2017, o caso do Otero. E foi visto também, principalmente pela dificuldade de encontrar um meia no mercado. Então, tanto o Otero quanto o Casares e até o Pedrinho, que ainda não foi oficializado, né? Faltam aí detalhes para ser oficializado a colocação do Pedrinho, que está no Lokomotiv de Moscou. O Casares não, ele vem com uma oportunidade de mercado. No América Mineiro ele fez 12 jogos apenas, um número bem baixo, né? Ele sempre entrava, principalmente vindo do banco de reserva, fez poucos jogos como titular e não fez nenhum gol nesse tempo que ele ficou no América Mineiro. Então, veremos aí como o Otero vai se encaixar no esquema do Fábio Carille, que ainda estuda, né, a melhor forma de montar essa equipe do Santos, principalmente com as 11, 12 peças que chegaram aí. A gente não cogita que o Carille use, né, o esquema de três zagueiros, como ele fez anteriormente em sua passagem pelo Santos, mas a gente espera que com essas peças, principalmente peças experientes que chegaram ao Santos, ele consiga aí montar uma equipe competitiva tanto para o Paulista quanto para a Série B. Além do Casares, chegaram outras contratações. Eu vou falar aqui do Otero, como eu tinha mencionado. A gente vai fazer um vídeo também sobre as contratações e também um vídeo sobre o vai e vem do mercado brasileiro. Vamos falar do Santos, vamos falar também das equipes paulistas. E quem sabe a gente pode ter até alguns convidados para participar desse vídeo. Sobre o Otero, então. O Otero ele chega ao Santos. Ele estava no Alcas do Equador em 2023. Ele fez 31 jogos lá, 4 gols e 4 assistências. O Alcas, que não é um dos principais equipes equatorianas, mas é uma equipe que vem aí figurando nos últimos anos, principalmente nas competições
internacionais, né, continentais, como a Libertadores e a Sul-Americana. Então ele chega ao Santos, assim como o Otero, assim como o Casares, né, com um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais uma temporada. Ele acumula algumas passagens em equipes brasileiras. Em 2016 e 2017, ele passou pelo Galo, onde fez 135 jogos, 26 gols e 14 assistências. Então, foi uma passagem muito vitoriosa pela equipe do Galo, né? Foi uma das fases onde a equipe do Galo teve um grande desempenho. Em 2020, após ele sair do Galo, ele teve uma passagem curta pelo Corinthians, né? Ele fez 41 jogos, 4 gols e 2 assistências. Então, uma passagem mais apagada pelo Corinthians, né? Muitos corintianos não gostam dessa passagem do Otero. E ele chega ao Santos aí como um negócio, como um bom negócio, como uma oportunidade de mercado, né? Ele estava no fim do seu contrato com o Alcas e um dos principais destaques que a gente pode falar do Otero é da sua bola parada, né? O Santos que vinha sempre com dificuldades, né, com os seus batedores. A gente tinha o Lucas Lima, né, para as cobranças de falta e também para os escanteios. A gente também tinha o Jean Lucas, que firmou, né, a sua transferência para a equipe do Bahia. E em algumas ocasiões também a gente tinha o Soteldo, o Marcos Leonardo, que já tiveram os seus rumos aí. O Soteldo de empréstimo ao Grêmio e o Marcos Leonardo fechou, né, a sua contratação para o Benfica de Portugal. Então o Otero ele chega para cumprir uma ausência que o Santos não tem, né, no elenco, né? E esperamos que ele possa acrescentar algo além disso na equipe do Santos. Agora falando de quem está saindo do Santos, a gente vai falar do Gabriel Pirani, que ontem a gente teve a oficialização do Pirani, a venda, né, para o DC United. Que estava de empréstimo, né, que emprestou o Gabriel Pirani aí, que estava no Fluminense anteriormente, onde ele fez alguns jogos, né, 12 jogos pelo DC United e fez aí alguns gols, né, 5 gols pelo DC United. O Gabriel Pirani ele tem 21 anos, ele é cria da base do Santos. Ele tinha, né, o contrato com o Santos ainda, o Santos tinha os seus direitos econômicos e o DC United então ele exerceu essa opção de compra. O seu empréstimo ele encerrava agora em dezembro de 2023 e o DC United dos Estados Unidos exerceu a compra aí em 1,3 milhão de dólares, convertendo então ficaria 6,3 milhões de reais, que chegaria aos cofres do Santos, lembrando que tem a divisão, né, da porcentagem que o Santos tem de jogador. O Pirani então ele fez no Santos ao todo 76 jogos pela equipe do Santos, ele fez 5 gols e 1 assistência. Ele teve um grande desempenho, um bom desempenho, principalmente com as passagens do técnico Fernando Diniz pelo Santos, né? O Diniz foi um técnico que explorou muito o uso do Gabriel Pirani, que vinha com um meio campo, mas também podia ser usado como um atacante, né? Aquele jogador que vinha de trás. E após a saída do Pirani, a gente teve outros técnicos que deixaram de lado o Pirani, então ele começou a ser emprestado. Em 2022 ele foi emprestado para o Cuiabá, onde fez poucos jogos, né? 10 jogos apenas e 1 gol pela equipe do Cuiabá. E em 2023, no início do ano, ele foi emprestado para o Fluminense, onde ele teve uma boa passagem, né? Foi campeão carioca pelo Fluminense e não participou muito da campanha vitoriosa do Fluminense na Libertadores, né? E onde ele fez 24 jogos e apenas 2 gols
antes de ser emprestado para o DC United dos Estados Unidos. No ano de 2023 ainda, o Gabriel Pirani ele foi campeão pan-americano, medalha de ouro, sendo um dos destaques da seleção brasileira olímpica, onde fez 5 jogos e 1 gol pela equipe da seleção brasileira. Então esperamos, né, como o Pirani vai sair, era um desejo do jogador também já sair da equipe do Santos. Ele tinha perdido seu espaço, né? Muito se falava também da questão da sua estrutura física para aguentar os jogos da equipe do Santos. E principalmente agora, em uma Série B, a gente vê que o Gabriel Pirani não seria tão utilizado assim, visto que a Série B é uma competição que demanda muito mais transpiração do que inspiração, né? São jogos muito físicos, são gramados muito pesados, onde a questão da transpiração conta mais, né? Então vai ser, o Santos precisa de uma equipe mais competitiva e boa sorte ao Pirani, que ele tenha aí um bom desempenho e esperamos aí o seu futuro. Outro jogador que saiu também ontem foi o Lucas Barbosa do Santos. Lucas Barbosa que ainda tem contrato com a equipe do Santos, ele firmou um empréstimo com a equipe do Juventude, que também foi rebaixado, juntamente com a equipe do Santos. Ele firmou então um empréstimo de uma temporada. O seu contrato com o Santos ele vai até julho de 2026. Sim, até 2026 a gente vai ter o Lucas Barbosa. Então a gente vê que é um contrato muito longo, né? O ideal seria que o Santos negociasse ele em definitivo, mas a gente vê que o empréstimo também pode ser visto com bons olhos aí para o Lucas Barbosa, que não tinha espaço no elenco atual, principal. Então, ele não estava nos planos do Carille, tem 22 anos. Em 2022, onde ele foi mais utilizado, ele fez 41 jogos e 4 gols e 4 assistências, né? Participou muito da campanha do Santos, principalmente na Copa Sul-Americana, né? Onde a gente lembra daqueles gols decisivos que ele fez. E em 2023, ele perdeu totalmente espaço, né? Fez apenas 22 jogos e apenas 3 gols, né? Onde ele foi afastado do elenco, principalmente com a chegada do técnico Paulo Turra, que a gente sabe o que aconteceu, né? Ele afastou muitos jogadores do elenco, então Lucas Barbosa, Gabriel Pirani, Natan, Soteldo posteriormente, e a gente viu o que aconteceu no final, né? Então, boa sorte aí ao Lucas Barbosa. Ele também teve uma passagem rápida pelo Curitiba, que também foi rebaixado, apenas 5 jogos. E veremos então os próximos capítulos aí do Lucas Barbosa. E para finalizar, a capa do vídeo, né? A gente teve a venda do goleiro do John do Santos. O John, então, que ele chega aí em definitivo ao Botafogo, que vem aí para suprir a ausência do Lucas Perry, que se transferiu ao Lyon, né? Então, posteriormente, o John ele estava emprestado ao Real Valladolid da Espanha. Anteriormente ele estava no Inter, né? Ele teve uma passagem curta pelo Inter, inicialmente como titular, mas após a chegada do goleiro Rocher no Inter, ele perdeu seu espaço e o Ronaldo, né, viu aí com bons olhos a chegada do John no Valladolid, né, equipe que está na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Então, a gente pode ver que o John, nem mesmo no Campeonato Espanhol da segunda divisão, ele teve aí um destaque, né? Então, a gente vê que talvez, né, essa volta por cima no Botafogo pode ser uma opção para o John. Esperamos aí o que vai acontecer. Ele fez poucos jogos pelo Real Valladolid e também, posteriormente, foi para o banco de reservas, né? O seu último jogo foi no dia 5 de dezembro, então ele está aí um tempo sem jogar. E fez apenas 2 jogos lá pelo Real Valladolid. E agora chega ao Botafogo definitivo, com status de titular, já que o reserva era o Gatito Fernandes, né? Que tem aí muitos problemas de lesão. Então veremos como o John aí chega, né? Ele
foi adquirido aproximadamente a 7 milhões de reais, então também é um dinheiro que chega ao Santos. O Santos que precisa fazer vendas, precisa fazer renda, né? A gente sabe que vai ser um ano complicado, principalmente porque a distribuição de rendas na Série B ela é menor que na Série A, e também a questão de patrocínios, a questão dos ingressos, da receita tende a diminuir também. Então é importante, né, essa venda do John, essa venda do Marcos Leonardo e também de outros jogadores que chegam ao Santos, além do Santos estar diminuindo também a sua folha salarial, que estava muito alta. O Santos aí pretende diminuir pelo menos na metade a folha que estava em 12 milhões de reais para 6 milhões. Então veremos aí os próximos capítulos, né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre todas as contratações que chegaram, né? Então o Santos aí formalizou já 12, 11 contratações e a gente vai falar de cada uma delas aí. Então, para você que ficou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigado para você que está dando essa moral aí para mim, para você que é santista, para você que também não é santista, mas tá dando essa moral aqui pra gente. E deixa o like, manda esse vídeo para seus amigos, divulga para que a gente consiga aí construir uma comunidade legal aí da nação santista, do pessoal que gosta de futebol, gosta de falar de futebol. Então, abraço pessoal e até a próxima.